Calor é a energia transmitida entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Por tratar-se de uma forma de energia, o calor é expresso em joule. Por razões históricas, é comum que utilizamos caloria como uma unidade de medida alternativa para medidas de calor. O calor pode ser transferido entre diferentes sistemas termodinâmicos, por meio dos processos de condução, convecção e radiação. Além disso, de acordo com a Lei Zero da termodinâmica, o calor só pode fluir de maneira espontânea entre dois corpos diferentes. O calor sensível é o tipo de calor que se apresenta em processos que apresentam variações de temperatura. O calor sensível é diretamente proporcional à variação de temperatura, isto é, quanto maior for a quantidade de calor recebida por um corpo, maior será o aumento de temperatura. Calor latente é a quantidade de calor relacionada às mudanças de estado físico quando uma substância pura atinge as temperaturas de fusão ou ebulição. Suas temperaturas permanecem constantes. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica, energia cinética, translacional, rotacional e vibracional dos átomos e moléculas que constituem o corpo. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Na escala macroscópica, a agitação térmica afeta a velocidade, bem como as distâncias entre os átomos e moléculas de um corpo. Desse modo, os efeitos percebidos são as mudanças do estado físico. A temperatura é uma das grandezas fundamentais da física, medida em Kelvin, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Existem diversas escalas de temperatura, usadas para representar a agitação molecular, como a escala Celsius ou Fahrenheit, geralmente construídas com base nas mudanças de características que algumas substâncias apresentam a certas temperaturas, como seus pontos de fusão e ebulição. A interpretação teórica da temperatura, muito mais complexa, é baseada nos conhecimentos da física estatística, da teoria cinética e da mecânica quântica. De acordo com os argumentos teóricos, a temperatura pode ser determinada com base em outras grandezas, como a energia interna e a entropia. As escalas termométricas são usadas para representar medidas de temperaturas de acordo com propriedades físicas de diferentes materiais. A escala mais popular de todas, a escala Celsius, baseia-se nos pontos de fusão e ebulição da água. Outra escala comum usada em alguns países é a escala Fahrenheit. Essa escala foi criada com base em uma mistura de água, gelo e sal, em iguais proporções. A este estado contribui a temperatura de 0 Fahrenheit. Ao estado em que havia iguais proporção de água e gelo, atribui-se a temperatura de 32 Fahrenheit. A medida de temperatura só é feita quando se alcança o equilíbrio térmico, e por isso que devemos esperar certo tempo para aferirmos corretamente a temperatura do corpo humano. Por exemplo, o instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro. Esse dispositivo é configurado com base em algumas propriedades físicas, como a altura de uma coluna de líquido, como o mercúrio, ou ainda como a resistência elétrica de uma junção de lâminas metálicas.